Também, em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos, gostaria de agradecer ao El Corte Inglês a habitual hospitalidade. A próxima sessão, depois avisarei no fim, mas desde já direi que será no próximo dia 28 de março. E, naturalmente, agradecer ao Pedro Pita Barros, mais uma vez, se ter disponibilizado para colaborar com a Fundação da forma tão intensa e próxima com que o tem feito nos últimos anos. E ao Joaquim Sarmento, a autoria deste livro sobre parcerias público-privadas, tema que ainda hoje, dizia eu ao Joaquim, não poderia estar mais na ordem do dia com a saída do relatório, mas enfim, não quero estar-me a meter em temas que Pedro certamente irá falar muito melhor do que eu. Dou-lhe já a palavra. Muito obrigado a todos por terem vindo. Muito boa tarde. Muito obrigado à Fundação por este convite. É sempre um prazer. Normalmente nós costumamos começar estas sessões por elogiar o autor. Não vou deixar de o fazer, a dizer que este é um livro que foi muito interessante, mas se calhar o melhor elogio é mostrar que eu li mesmo, não é? Está aqui comentado e vou aproveitar para pedir ao autor que, enquanto eu falo, para ele não perceber bem o que eu estou a dizer, como autografe enquanto decorre esta parte inicial. Devo dizer que este é um livro que aliás, como muitos outros, que se lê bastante bem. O Joaquim Miranda Sarmento teve o prazer, provavelmente ao escrever o livro, de o escrever também para a população em geral, para quem não sabe muito o assunto, para se aprender o que é que são as PPPs, quais são os problemas que têm, até inclusive quais são as soluções que se podem equacionar, apresentando de uma forma simples soluções que ele desenvolve de uma forma mais técnica noutros escritos, noutros lugares. E, portanto, é muito interessante ver como partimos de um esclarecimento sobre o que é uma PPP, até ao ponto em que, sabendo que elas são um problema e discutindo em que é que são um problema, como é que se pode tentar resolver o problema. Nós temos aquele hábito muito português de problematizar tudo, não é? Agora, solucionar, muitas vezes não vamos lá. E o livro tem esse prazer de também nos dar algumas pistas sobre isso. E, portanto, assim, num ponto de vista rápido, se quiserem saber o que é uma PPP, se quiserem saber quais são os problemas que normalmente têm as PPPs e as vantagens que se pode esperar delas, o que é que sucedeu no caso português, sobretudo, e como é que se pode tentar resolver alguns dos problemas que existem, o livro é um excelente ponto de início e de fim para essa discussão. Dito isto, vale a pena agora eu dar-vos um pouco o que é que eu retirei do livro, o que é que eu aprendi com o livro. É sempre bom que os livros nos ensinem alguma coisa e eu espero continuar a aprender hoje da discussão com o Joaquim. E, portanto, tenho algumas questões e algumas reflexões sobre os PPPs. Algumas coisas serão mais naturais, outras provavelmente serão apenas a minha incapacidade de, às vezes, perceber bem o que é que nós fazemos em Portugal. Não é um problema do livro ou das PPPs, é muitas vezes um problema de como é que nós somos como sociedade. Ora, comecemos por um ponto de partida. A PPP é o quê, exatamente? Antes de dar uma definição, é bom pensar que a PPP, as parcerias público-privadas, são um instrumento. Um instrumento como existem outros instrumentos em termos de intervenção pública e política. E, portanto, são um instrumento normalmente não é mau por si só, é mau se for bem usado, ou é mau se for mal usado. É difícil dizer que não funciona como instrumento, a não ser que consigamos dizer que é sempre um instrumento que é dominado por outros instrumentos. Não é verdade aqui no caso das PPPs, como bem trata o Joaquim, as PPPs têm vantagens e desvantagens e, portanto, como instrumento, vão muito depender do uso que lhes é dado. E, por exemplo, hoje, quando saíram as notícias, provavelmente alguns de vocês também ouviram, como eu, na rádio ou em algum outro lado, das PPPs no setor das águas, a questão que se coloca não é se as PPPs são boas ou más, ou na versão mais popular do termo, se as PPPs são uma roubalheira, não é? Que é muitas vezes aquela sensação que fica de ouvir essas notícias, mas, sobretudo, de um ponto de vista mais certo, temos que pensar são um instrumento que está a ser bem usado ou mal usado, ou são um instrumento que vai tender a ser mais vezes mal usado do que bem usado, ou o que é que faz com que seja mal usado? Que regularidades é que nós encontramos que leva a que seja mal usado? O que nos obriga a ter uma discussão um bocadinho mais elegante e mais profunda do que apenas dizer se são boas ou se são más. E aí o livro ajuda-nos bastante com esse conceito. O que é que nos diz o livro ao longo sobre as PPPs? Primeiro, estabelece-se um contrato entre o setor público e o setor privado e, portanto, é algo que é feito de comum acordo e voluntariamente, isso é importante. Por outro lado, são contratos de muito longo prazo, há PPPs de 10 anos, 20 anos, 30 anos, que estabelecem relações duradouras e, portanto, temos aqui uma importância de uma característica económica fundamental de longo prazo. Reparem que nós podíamos pensar nas PPPs como um contrato e adotar uma versão jurídica
em termos de definição, mas podemos olhar para as propriedades económicas que a PPP tem. O que o livro nos propõe é, sobretudo, um olhar económico e, portanto, é muito mais interessante nesse aspecto de perceber quais são as propriedades que pode ter e não pode ter. E depois tem uma parte inicial de estabelecer porque é que o uso das PPPs é interessante do ponto de vista financeiro para o Estado. E porquê é que é importante? Porque clarifica duas ou três coisas que nós assistimos muitas vezes como sendo más interpretações. Muitas vezes dizemos que as PPPs podem existir porque fica mais barato ao Estado. É verdade, esperemos que fique, mas não é por ser mais barato em termos de financiamento da PPP. Porquê? O Estado, em princípio, consegue financiar-se de uma forma mais barata, em termos de ir ao mercado de capitais, aos bancos, ou onde seja, a colocação de dívida, do que consegue uma entidade privada que vai recorrer a um consórcio bancário para fazer isso. E, portanto, não é no custo do financiamento que a PPP vai ser vantajosa do ponto de vista financeiro para o Estado. Aliás, tem que se pensar, então, se não é vantajoso do ponto de vista financeiro, tem que ter outros ganhos. E quando pensamos dessas formas, temos que ir procurar onde é que estão os outros ganhos. E aqui nós temos que ter em conta que, quando olhamos para um PPP, primeiro devemos ter em conta que um mau projeto nunca vai ser tornado bom por ter sido feito em PPP. E, portanto, se o projeto é mau à partida, não é a PPP que o vai fazer bom, primeira coisa. Mas a verdade é que uma má PPP pode destruir um bom projeto. E também uma PPP, ou a utilização do mecanismo das PPPs, pode induzir a seleção de maus projetos a serem feitos. O Joaquim Miranda, certamente, não escreve desta forma tão bruta sobre isto, mas de alguma forma parece-me que este tipo de ideia está lá presente. Que um mau projeto não é tornado bom por ser uma PPP, uma má PPP poderá tornar mau um bom projeto, e temos a questão de como é que se selecionam os projetos. Da mesma forma que clarifica este ponto, também clarifica qual é o papel da outra componente que normalmente se fala, da partilha de risco. E muitas vezes discute-se a partilha de risco como dizendo os riscos ficam todos com o Estado, uma coisa, ou os riscos ficam todos com o privado, sem nunca se detalhar o que é que significa com isto. Por exemplo, ainda hoje, na discussão das águas, se falava de um risco, que era o risco de procura, se houver ou não consumo suficiente, quem é que paga esse consumo de água. Isso é uma forma de, no caso das PPPs, determinar quem é que vai gerir o risco e porque é que alguém deve gerir um determinado risco dentro do contrato. E aqui nós encontramos um aspecto pouco discutido e que o livro também tem o mérito de trazer para a frente, que é percebermos que, primeiro, o risco tem uma componente de incentivo e de incentivo à parte privada a fazer bem o projeto. Pensemos o seguinte, façamos uma experiência mental diferente. Imaginemos que eu decidia contratar com uma PPP, com uma entidade privada, para qualquer coisa, uma estrada, um hospital, uma concessão de água, o que quiserem. E eu dizia à parte privada o seguinte contrato: você gasta o que quiser, que não tem qualquer risco de custos. Todos os custos que eu tiver, eu, Estado, fico com esses riscos. A parte privada vai fazer o quê quanto aos custos que tem na PPP? Vai simplesmente gastar. É como eu vos convidar para jantar hoje e dizer vamos fazer uma PPP minha com vocês, aliás, melhor assim, do Joaquim com vocês, e o Joaquim oferece o jantar e vocês escolhem onde se janta, como se janta, quem se convida e o que se come. O que é que sucede nestas situações? Obviamente, gasta-se a mais, consome-se a mais. E, portanto, a partilha de risco surge neste contexto como uma forma de dar um incentivo à parte privada de se comportar de determinada forma. Mas depois nós temos uma outra componente, e essa é normalmente menos debatida e que o livro chama bem a atenção, que é, bem, se temos uma PPP, alguém vai ter que estar a financiar. Se alguém está a financiar, normalmente envolve o setor financeiro a colocar fundos. O setor financeiro o que quer é ter segurança no investimento que faz numa PPP e, se o Estado quer ter baixo custo de financiamento, é baixar o risco. Como é que se baixa o risco e se baixa o custo de financiamento deste financiamento privado? Passando os riscos para o lado do Estado. O que significa que eu tenho uma tensão fundamental na construção da PPP, que é, pelo lado financeiro, eu gostaria de ter um baixo custo de financiamento, pondo os riscos do lado do Estado, mas se eu o fizer, estou a convidar os privados a irem para o banquete, que o Joaquim vos vai oferecer logo. Mas se eu retirar essa componente de banquete e impuser algum risco, por exemplo, dizendo só pode gastar 100 euros no jantar, já é um banquete generoso, ainda assim, então estou a impor o risco que vai subir o risco de financiamento. E, portanto, nós temos aqui uma tensão entre estas duas componentes.
Agora, em Portugal, nós sabemos qual é a força do financiamento bancário na economia portuguesa. A economia portuguesa, em geral, tem uma forte componente de financiamento através do sistema bancário, muito maior do que noutros países. O que significa que a capacidade do setor bancário de proteger os seus investimentos é grande. E, portanto, se num momento as PPPs arrancaram com esta lógica de partilha de risco, quando chega à parte de negociação do custo de financiamento, inverte um pouco para o outro lado. E, portanto, a mim dá uma sensação que existe esta tensão aqui presente e, portanto, entre manter o risco como incentivo ou reduzir o risco para baixar o custo de financiamento, não sei se nós nem sempre teremos tomado a decisão correta ou o Estado terá tomado a decisão correta aqui. Para além dos pequenos riscos de procura, do custo de financiamento do projeto ou do custo de realização do projeto, há também um outro conjunto de riscos identificados no livro, que são os riscos políticos. Os riscos de um Estado que muda de ideias a meio do caminho. Que é uma coisa que nós nunca vemos acontecer, não é? Se há coisa que nós temos a certeza é que o Estado não irá mudar de ideias. Ora, é evidente que nenhum de nós aceitará um contrato se achar que o outro lado vai mudar as condições logo a seguir. E, portanto, as PPPs acabam por ter que ter defesas em si mesmas para essa mudança de ideias do Estado. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, também se introduz todo um potencial para oportunismo ou se quiserem mesmo quase corrupção na utilização das PPPs, que é preciso ter cuidado e atenção. Por exemplo, se eu estiver a fazer uma autoestrada, o Estado pode decidir a dada altura mudar o traçado. Se o Estado decidir mudar o traçado, obviamente tem que compensar o privado por fazer isso. Mas às tantas, será que o Estado quer mudar o traçado apenas para conseguir pagar mais à empresa privada por qualquer razão? Noutros países aconteceu situações desse género. Em Portugal não tenho informação suficiente para dizer se esse tipo de situações existe ou não, mas seria interessante perceber mais em detalhe esses aspectos e é um risco que está associado ao risco político também. As PPPs, quando nascem, e se começarmos agora num outro contexto que também é focado ao longo do livro, se nós quisermos pensar porque é que o Estado faz a PPP, é porque espera que o privado faça melhor e, portanto, há de alguma forma aqui um argumento de falha do Estado, normalmente em conseguir fazer a tempo e conseguir fazer com custo controlado. E, portanto, a esperança é que o privado faça isso. Mas isso focamos numa parte de falha do Estado. O que nos parece ter sido ignorado, ou que me pareceu ter sido ignorado durante muito tempo, e que, mais uma vez, eu acho que o livro é feliz em chamar-nos a atenção, é que também existe o risco do Estado não estar preparado para gerir estes contratos. E isso nota-se em vários aspectos, nomeadamente como é que o Estado acompanha ou não acompanha cada uma das fases de um projeto de PPP. Aliás, levanta uma questão interessante, que é se o Estado melhorar a sua capacidade de controlar custos e fazer a tempo, será que as PPPs continuam a ser interessantes ou deixam de ser interessantes? E, portanto, se nós virmos que o Estado tem falhas neste acompanhamento das PPPs, é melhor o Estado melhorar o acompanhamento das PPPs ou é melhor o Estado esquecer as PPPs e melhorar as outras dimensões de tempo e de controle de custos? Não tenho a certeza, gostava também de ouvir a opinião do Guimarães Sarmento sobre esse assunto. Há depois dois ou três aspectos que eu também gostaria de saber a opinião do autor. Primeiro, se ele também se acha que existe uma maldição de uma PPP funcionar bem. Isto é, se eu estiver contra uma PPP, consigo sempre dizer mal dela. Se a PPP não gerar lucro para o privado, eu digo, então para que é que entreguei ao privado, que o público fazia com o mesmo custo, não vale a pena estar a entregar ao privado. Se a PPP dá lucro ao privado, ladrões podiam ter feito mais barato e, portanto, eu fiz mal a PPP. E, portanto, de certa forma, eu consigo demagogicamente colocar sempre pressão sobre a PPP. E eu não sei se isto não cria também uma visão normalmente demasiado negativa sobre os próprios instrumentos, que são as PPPs, que é difícil depois, em termos políticos, de fugir dele. Ligado a esta história do sucesso da PPP, nós também tendemos a, por vezes, esquecer que o sucesso numa fase de seleção pode ser inimiga do sucesso numa fase de execução. Porquê? Na fase de seleção eu quero selecionar aquela empresa, aquela parte privada, que me diga qual é o custo mais baixo para fazer o projeto, para fazer a autoestrada, por exemplo. Se eu estiver a atribuir uma PPP, eu quero selecionar a parte privada que me diga que faz com custo menor. Mas aquela que me disser que faz com custo menor é aquela que vai ficar mais apertada na fase seguinte.
E é aquela com que maior probabilidade me vai exigir alguma renegociação futura, fazendo com que, a posteriori, pareça que eu tenho um insucesso da PPP, quando se calhar o que eu tive foi um custo muito baixo à entrada. E, portanto, o sucesso destas duas fases é complicado. Este aspecto fica mais complicado ainda se nós pensarmos que as PPPs em si mesmas são aquilo que, no jargão económico, vão-me perdoar usar algum jargão económico neste momento, é o que nós chamamos um contrato incompleto. Não é incompleto no sentido de não estar escrito. Não, ele está escrito e tem muitas páginas e gasta muito papel. É incompleto no seguinte sentido. É impossível, num horizonte de 30 anos, conseguir prever tudo o que vai acontecer durante o horizonte da PPP que influencia o valor dela. E, portanto, é muito natural que, a meio do processo, haja acontecimentos inesperados que obriguem a renegociar, de alguma forma, a PPP. Isso torna-se mais claro em algumas do que noutras. Por exemplo, nas PPPs que envolvem serviços, ou como os hospitais, a alteração de tecnologia é muito mais provável do que nas autoestradas, mas pode sempre acontecer eventos, situações que não estavam previstas no contrato. E, nesse caso, é preciso fazer alguma alteração. E, portanto, nós podemos ter aqui sempre renegociações que parecem que traduzem o insucesso da PPP e que estão apenas associadas com as suas características, seja porque foi um preço muito agressivo à partida, seja porque alguma coisa inesperada aconteceu entretanto. E muitas vezes essa parte da renegociação é mal interpretada. Também pode haver renegociação por outras razões e às vezes por apenas poder negocial da parte privada. E, portanto, aí temos que ter... É difícil muitas vezes perceber onde é que são as fronteiras. Mas há motivos bons e motivos maus para fazer esta renegociação e isso condiciona também muito a nossa visão do sucesso. Uma das partes que eu mais gostei depois de ler no livro, que me ajudou mais a pensar, foi os desafios futuros, o que fazer com as atuais PPPs. E aqui a proposta, se eu bem percebi, é aproveitar a circunstância atual de muitos dos grupos económicos envolvidos em PPPs necessitarem de liquidez para fazer como que uma recompra da PPP indiretamente à dívida pública e com isso conseguir aumentar agora a dívida pública, mas a prazo reduzir os pagamentos futuros. No fundo era trocar pagamentos futuros de prestações das PPPs por pagamentos de juros mais baixos de dívida que seria contraída para pagar hoje essas PPPs. E aqui eu acho a ideia bastante interessante. Aqui a minha pergunta é se faz sentido fazer isto com todas as PPPs. E isto porquê? Porque, olhando eu de vez em quando para as coisas da saúde com algum cuidado, a verdade, quando temos as PPPs na saúde, temos várias PPPs que envolvem atividade clínica, a gestão da atividade clínica dos hospitais. O que significa que, enquanto nas autoestradas se paga sobretudo o custo da construção, no caso das PPPs dos hospitais com atividade clínica, incluída na PPP, paga-se a construção do hospital e depois paga-se o funcionamento do hospital, a gestão do hospital todos os anos. Sucede que, grosso modo, um ano de atividade corrente do hospital corresponde ao custo de construção do hospital. E, portanto, o grande volume de pagamentos das PPPs dos hospitais está na gestão corrente, que é onde também se pode esperar que a parte privada traga maior poupança junto da PPP. E, portanto, eu não sei se não faria sentido tratar, nesta lógica de recompra, diferentemente as PPPs de autoestradas, onde as grandes vantagens da PPP já foram obtidas na construção, e agora temos apenas utilização, e se nas PPPs com gestão clínica nos hospitais, como se espera que haja ganhos de gestão corrente todos os anos, se não fará sentido não fazer essa recompra. Gostaria genuinamente de ter uma opinião sobre esse aspecto. Tendo assim, chegamos aqui, então, à parte final. E a pergunta final que deixo é aquela pergunta maldosa que todo jornalista gosta de fazer. Eu também, de vez em quando, gosto de fingir que sou jornalista. Hoje, em vez de fazer do crime, vou só fazer de Correio da Manhã, que é sempre pior, que é, no fundo, tendo em conta que eu aqui falei de aspectos bons e maus das PPPs, sabendo o que nós sabemos hoje, até já algum tempo depois da escrita do livro e com as avaliações que têm sido feitas, afinal, as PPPs foram boas ou foram más para Portugal? Era aquela pergunta que não podia deixar de fugir. Muito obrigado. Permitam-me primeiro que agradeça ao Corte Inglês pela organização deste debate. Agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos, na pessoa do meu amigo António Araújo, mas também à Filipa Dias, à Margarida Lopes e à Isabel Vasconcelos, quer pela ajuda na publicação do livro, quer pela ajuda na promoção do mesmo. E agradecer ao professor Pedro Pita Barros, quer a recensão que fez do livro
em novembro, no Diário Notícias, quer a participação no debate e as questões que colocou. Enfim, fiz uma dedicatória no livro, mas não espreitei os comentários do livro, mas eu quase que diria que a Fundação quase que podia publicar uma edição anotada e comentada do livro pelo professor Pita Barros, e dizer-lhe que é uma honra porque, para alguém que, como eu, está em início de carreira académica, se é que estar a fazer o doutoramento, se pode dizer que é o início, acho que o início é depois do doutoramento, ter alguém com o currículo académico do professor Pedro Pita Barros a comentar o livro é uma honra, porque o professor Pedro Pita Barros é um dos economistas portugueses que mais publica, mais e melhor. E portanto, ter alguém com a craveira intelectual e o currículo académico do professor Pedro Pita Barros é, para mim, uma honra, se calhar não, provavelmente não inteiramente merecida. Começando e indo às questões que foram colocadas e aos comentários que foram feitos, porque é que eu acho que, genericamente, as PPPs, na sua aplicação em Portugal, não correram bem, ou, de forma geral, os projetos não correram bem. E devo dizer, aliás, eu escrevo no livro e tenho escrito em vários sítios, do ponto de vista ideológico não tenho nada nem a favor nem contra, ou seja, do ponto de vista ideológico, como o professor Pedro Pita Barros referiu e bem, estamos perante um instrumento com vantagens e desvantagens e, portanto, como qualquer instrumento de política, seja ela económica ou de outro tipo de política, é aquilo que fazemos com o instrumento que determina o resultado e a mais ou menos valia do instrumento. E porquê é que eu acho que as PPPs foram mal usadas? Podemos encontrar vários motivos, mas eu julgo que há três que são, na minha opinião, centrais. O primeiro motivo tem a ver com, em finanças, há três decisões. Há a decisão de investimento, há a decisão de financiamento e há a decisão de distribuição de resultados. Qualquer empresa enfrenta estas três decisões. Onde é que vai investir, como é que vai financiar esse investimento e, tendo lucros, como é que vai distribuir os resultados aos seus donos. E no Estado estas três decisões também existem. Ou seja, temos a decisão de onde fazer os investimentos públicos e que investimentos públicos fazer, como financiá-los, através de impostos, outras receitas, fundos comunitários e dívida pública, e depois a decisão de distribuição de resultados, que no Estado não é, naturalmente, a distribuição de dividendos, mas sim que políticas setoriais é que vamos privilegiar. Vamos privilegiar mais a saúde, ou a educação, ou o apoio social, etc, etc. E, na minha opinião, e este é um problema que não é só das PPPs, é um problema do setor público, regra geral, estas três decisões no setor público não estão devidamente separadas. Ou seja, até à crise financeira, e isso aconteceu em várias áreas, até à crise financeira, como havia financiamento, e ele era abundante e barato, fosse via dívida pública, fosse via financiamento privado, e nesse caso, em específico, as PPPs, tomaram-se decisões de investimento e tomaram-se decisões do ponto de vista das políticas públicas que não eram racionais nem do ponto de vista económico, nem do ponto de vista social ou de coesão do território. E, portanto, temos um problema, como dizia o professor Pita Barros, de um mau projeto. Não há nenhuma boa PPP, nenhuma boa maneira de estruturar e financiar o projeto que transforma um mau projeto num bom projeto. E o que é um mau projeto? E eu aqui dou o exemplo das autoestradas, que é aquele que conheço melhor. Do ponto de vista standard internacional, uma autoestrada, ou seja, uma via de comunicação para ter o perfil da autoestrada deve ter 10, 12 mil veículos de tráfego médio diário. A maior parte das autoestradas construídas em Portugal e, sobretudo, as autoestradas construídas em regime de parceria público-privada não têm esse tráfego. Aliás, a maior parte tem metade desse tráfego e algumas têm 2, 3 mil veículos por dia. E, portanto, temos decisões de construção da autoestrada, porque se decidiu, do ponto de vista político, que todas as capitais de distrito tinham que ter acesso
via autoestrada, e, portanto, temos projetos que, do ponto de vista económico, não têm uma racionalidade subjacente, porque não têm tráfego suficiente para aquele nível de investimento. E, portanto, este para mim é o primeiro problema, que não é apenas das PPPs, mas que também afeta as parcerias. O segundo problema é aquilo que eu designo a tentação orçamental. Ou seja, através de uma PPP, o setor público consegue realizar investimento sem que esse investimento apareça no déficit, portanto, sem que esse investimento, no momento em que está a ser realizado, seja despesa pública e, portanto, apareça no déficit e na dívida. E isto é bastante relevante nas autoestradas, não nos hospitais, porque, para terem uma ideia, em Portugal, em média, enfim, os valores depois variam muito, mas em média 1 km de autoestrada custa mais ou menos 5 milhões de euros, a sua construção. Claro, custa muito menos no Alentejo do que custa no Norte, e penso que é perceptível porquê. E a sua manutenção, em média, custa 50 mil euros por ano. Ou seja, os custos de manutenção de uma autoestrada por ano são à volta de 1% dos seus custos de investimento, 1 a 1,5%. Portanto, o grosso do efeito, se olharmos para a totalidade do projeto, está na fase de investimento. E, portanto, ao fazer através de uma PPP, do lado do setor público, esse investimento não vai aparecer no déficit e, desde 95, 96, que a questão do déficit tem sido uma das questões mais importantes na condução das políticas públicas, primeiro até 99, com o objetivo de ter menos 3% de déficit para a entrada na moeda única, e depois, a partir de 2001, com os déficits sempre acima de 3% e Portugal várias vezes sujeito a procedimentos de déficits excessivos. E, portanto, houve aqui uma tentação orçamental, e essa tentação orçamental resulta da não utilização de uma técnica que é o comparador do setor público. Ou seja, para a decisão ser bem tomada, depois de tomar a decisão de investimento, ou seja, depois de decidir que aquele investimento é razoável do ponto de vista económico ou faz sentido do ponto de vista social ou do ponto de vista de coesão do território, depois de tomar essa decisão, então tomar uma segunda decisão, que é separada, que é como é que vamos financiar esse investimento. E nessa decisão, aquilo que deve ser feito do lado do setor público é quanto é que custaria fazer a autoestrada, não apenas o investimento, mas o investimento mais a manutenção, se fosse feita pelo lado público, ou seja, se fosse feita pelas Estradas de Portugal, em oposição de quanto é que os privados me estão a pedir para fazer o mesmo investimento, na mesma quantidade e qualidade. Ou seja, se o meu comparador do setor público é 100, então eu só vou aceitar negociar com o privado se o valor do privado for abaixo de 100. Curiosamente, nas autoestradas, o comparador do setor público nunca foi feito. Curiosamente, foi feito nos hospitais, e isso talvez explique algumas diferenças entre projetos, mas eu depois também já iria a essas diferenças. E, portanto, no fundo, eu costumo usar um bocadinho esta metáfora, que é como eu ir a uma galeria de arte, se eu fosse uma pessoa muito rica, que não sou, e, portanto, a questão do jantar, infelizmente, está fora da minha reta de restrição orçamental, mas se eu fosse uma pessoa muito rica, imaginem que eu ia a uma galeria de arte e não fazia a mínima ideia de quanto é que custava um quadro e, portanto, estaria disponível a dar 100 mil euros por um quadro como 1 milhão. Porque se eu não fizer a mínima ideia de quanto é que vale o quadro, qualquer valor pode ser um referencial de negociação. E, portanto, este é, para mim, o segundo problema. Em vez de se ter tomado a decisão de financiamento, portanto, tomaram-se más decisões de investimento, mas em vez e depois, tomadas essas más decisões de investimento, no momento da tomada da decisão de financiamento, devia-se ter dito na negociação, bom, fazemos pelos privados se eles oferecerem um valor abaixo do comprador do setor público, ou então fazemos pelo setor público. O que sucedeu é que os privados, num mercado altamente cartelizado como é o da construção civil, e reparem que as autoestradas são detidas por construtoras nacionais ou espanholas, num mercado altamente cartelizado, o setor privado sabia que o poder político queria construir aquela autoestrada e que tinha que a fazer obrigatoriamente via PPP, porque do lado fazê-la pelo setor público estava vedado porque havia a questão orçamental. Terceira e última razão pelo qual eu acho que correu mal, que é
uma utilização muito intensiva. Ou seja, quando se decidiu cada projeto, olhou-se apenas para aquele projeto e não para todos os projetos. Imaginem, está-se a decidir a construção de um determinado projeto. Ele vai custar, por hipótese, 20 milhões de euros nos próximos 30 anos, por ano. 20 milhões de euros no Orçamento de Estado e mesmo no Orçamento do Ministério das Obras Públicas não é um valor significativo. E, portanto, se eu não olhar para todos os projetos que já foram aprovados, a minha decisão é, bom, este projeto só custa 20 milhões e, portanto, isso não tem expressão num orçamento do setor público. Mas se eu já tiver feito 20 ou 30 contratos antes, eu estou a adicionar 20 milhões em cima de 1.000 milhões ou de 1.500 milhões. E, portanto, para mim, o terceiro principal motivo pelo qual as PPPs foram mal usadas em Portugal é a sua utilização muito intensiva, muito rápida e sem olhar para o conjunto, ou seja, sem olhar para todos os projetos que foram decididos. Relativamente à questão da partilha de riscos, de facto, os riscos são aquilo que dão incentivo aos privados. E deixem-me dar, mais uma vez, o exemplo das autoestradas, peço desculpa por defeito de formação. Nós temos dois tipos de autoestradas. Temos algumas autoestradas que a sua receita são as portagens, que são basicamente os projetos Brisa, e depois temos autoestradas cuja sua receita não depende da cobrança de portagens, que são os SCUTs e são a Grande Lisboa e a Norte e as subconcessões que vão entrar em funcionamento este ano. Algumas já entraram parcelarmente em funcionamento no ano passado. Neste momento, e esses projetos que não pertencem à Brisa são pagos por disponibilidade. O que é que significa pagos por disponibilidade? Significa que, desde que a autoestrada esteja aberta, ou seja, esteja em condições de ser transitada, o concessionário recebe uma renda que está prevista no contrato. Portanto, a única situação em que o concessionário não recebe essa renda é se, por um motivo que lhe for imputável, a autoestrada estiver fechada ao trânsito. Depois, há uma pequena penalização, mas que é absolutamente marginal no contrato, que tem a ver com o número de acidentes e com o número de reclamações. Ora, isto significa que, neste momento, estas autoestradas, para o setor privado, têm um incentivo perverso, que é a situação ótima, do ponto de vista dos resultados do privado, é não terem tráfego. E porquê? Porque se não tiverem tráfego, minimizam os custos operacionais, sobretudo tráfego pesados. Uma coisa que eu descobri, para grande pena minha, é que o tráfego de ligeiros, para grande pena minha do ponto de vista de investigação, o tráfego de ligeiros não tem um impacto significativo nos custos de manutenção, mas o tráfego de pesados tem. E, portanto, imaginem, se não houver tráfego, os custos de manutenção são provavelmente os mínimos possíveis e, ainda por cima, não há penalização dos acidentes e reclamações, porque se ninguém passa na autoestrada, não há acidentes nem há reclamações. Portanto, o facto de estarmos a pagar por disponibilidade leva a que haja um incentivo perverso de que, neste momento, para o privado, quanto menos tráfego houver, maior são os seus resultados finais. Agora, isto resulta do facto de que também não era possível passar completamente o risco-procura para o setor privado, porque, mais uma vez, o projeto só seria rentável se tivesse 12 mil veículos por dia e ele tem 5 ou 6 mil. Portanto, nenhum privado aceitaria, até porque quando são feitas as projeções de tráfego, elas são feitas para justificar o investimento e a maior parte dos privados sabe que aquelas projeções de tráfego não são realistas, como se tem visto, e, portanto, nenhum privado aceitaria assumir o risco de procura de um investimento que que já sabemos à partida que não vai ter procura para ser rentável. Portanto, de facto, há aqui como dizia o professor Pita Barros, e bem, há aqui uma tensão entre partilha de riscos, incentivos e depois o custo de financiamento. Se o custo de financiamento do privado é superior, então a diferença entre o custo de financiamento do privado e o custo de financiamento do público tem que ser compensada através de uma maior eficiência do privado nos custos de construção, nos custos de manutenção e na gestão dos riscos. Ou seja, se o privado se financia, vamos supor, a 1 ponto percentual de taxa de juros acima do público, por hipótese, então a PPP só é rentável para ambas as partes se o privado, nos custos de construção, de manutenção e de gestão dos riscos,
conseguir um diferencial de custos face ao público que compense essa diferença nas taxas de juros. E como nestes projetos o banco empresta 70% a 90% da dívida e empresta baseado apenas naquilo que vão ser as receitas futuras do projeto, ou seja, se o projeto falhar, o banco não pode ir junto do Estado nem junto dos acionistas pedir qualquer tipo de garantia, a dívida é não colateralizada ou não non-resource debt, ou seja, dívida não garantida, por assim dizer, e ainda por cima a empresa que gera PPP só tem aquele projeto, significa que o banco também não está disponível para assumir um risco elevado e quanto maior o risco que o banco assumir, maior será a taxa de juros, maior será aquele diferencial, mais eficiente tem que ser o privado face ao público. Portanto, de facto, há esta tensão que leva a que o processo de montagem de uma boa PPP seja, de facto, um processo altamente complexo. Depois, o professor Pedro Pita Barros referiu o risco político que gerou muitas renegociações. Sim, de facto gerou. E aquilo que me preocupa é que as alterações unilaterais, porque o risco político, depois o que gera são alterações unilaterais no contrato, pode ser alteração do traçado da via, pode ser alteração no valor da portagem, veja-se o exemplo da Lusoponte, portanto, pode ser um conjunto de alterações que são motivadas por razões políticas, normalmente, mas aquilo que me preocupa é que esse elevado número de renegociações não há qualquer estimativa do impacto financeiro, ou seja, quanto é que custou a decisão do setor público em fazer alterações aos contratos das PPPs. E foram, pela pesquisa que tenho feito, pela investigação que tenho feito, seguramente mais de 70 ou 80 renegociações até 31 de dezembro de 2012, apenas e exclusivamente por alterações unilaterais do contrato, e de facto era importante medir quanto é que essas decisões políticas, que são, apesar de tudo, regra geral, penso eu, legítimas, podem depois, evidentemente, ser discutidas se foram boas ou más decisões, mas era importante, quando essa decisão é tomada, que se percebesse a contraparte, ou seja, quanto é que, na prática, essa decisão custou. Depois, a questão da monitorização, de facto, um dos problemas das PPPs é que, para o setor público, esse é um processo que tem sido ligeiramente invertido nos últimos anos, mas para o setor público, o processo tende a terminar quando o contrato é assinado e deveria ser ao contrário, ou seja, está-se a assinar um contrato para 30 anos, mas para o setor público aquilo que é importante é o momento da contratação e não depois, de facto, a monitorização desses 20 ou 30 anos de contrato. Sim. PPPs a funcionar bem. Temos o caso da Fertagos, com 2 relatórios do Tribunal de Contas. Penso que, no caso da Fertagos, a PPP começou mal, foi renegociada e a renegociação permitiu uma PPP que é hoje sustentável e que oferece um bom serviço aos seus utentes. Julgo que o principal motivo que levou a que essa renegociação fosse equilibrada para ambas as partes teve a ver com 2 aspectos. Primeiro, com o facto da Fertagos pertencer a um grupo que opera transportes no setor de Lisboa e, portanto, havia um risco reputacional elevado para o grupo, e depois porque foi o privado a pedir a renegociação porque estava em processo de falência. Ou seja, o privado estava a ter receitas por via do tráfego muito abaixo daquilo que era o caso base e, portanto, estava numa situação de capacidade negocial mais fraca. Relativamente à proposta que eu e o Ricardo Ferreira Reis fazemos, a proposta baseia-se, de facto, numa oportunidade de arbitragem que tem 2 fatores. O primeiro é a diferença entre a rentabilidade das PPPs das autoestradas e a taxa de juros da dívida pública, e depois a necessidade de liquidez não apenas dos consórcios, não apenas dos acionistas, mas sobretudo da banca. Porque com esta solução a banca veria os seus empréstimos pagos hoje, e isso, evidentemente, era uma injeção de liquidez no setor financeiro. É verdade que uma parte do empréstimo é banca estrangeira, mas
Apesar de tudo, a Banca Nacional tem um peso significativo e nos últimos projetos das subconcessões, o banco que emprestou, ou seja, os últimos projetos das subconcessões foram 2008, 2009, 2010, não é difícil adivinhar, num contexto de crise financeira, qual foi o banco que financiou estas autoestradas, foi a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, há esta oportunidade também de liquidez para a banca. A nossa proposta é apenas para 14 autoestradas, para 16 autoestradas, que são as autoestradas que neste momento recebem dinheiro do Orçamento de Estado e têm pagamento por disponibilidade. Ou seja, são as 7 SCUTs, a Grande Lisboa, a Norte e as 7 subconcessões. Sendo que nas 9 primeiras, como já estão em operação, o modelo é diferente das subconcessões que ainda estavam em fase de construção, quando nós apresentámos a proposta em dezembro de 2011. Portanto, os hospitais estão completamente fora da nossa proposta, até porque achamos que as PPPs na saúde, embora, enfim, eu não tenha estudado o setor da saúde, mas aparentemente não me parece que estejam a correr mal para o setor público, ou pelo menos não da forma tão gritante como provavelmente as autoestradas o estão a ser. Boas ou más? Em teoria boas, bons exemplos internacionais, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Chile, Reino Unido, uma experiência mista com bons e maus projetos. Em Portugal, regra geral, podiam ter sido bastante melhores, para ser mais simpático. Muito obrigado. Vamos agora fazer um breve debate. Eu pedia que formulassem, para que todas as pessoas pudessem falar, para ver se terminamos por volta das 8, formulassem perguntas o mais sucintas possível. Portanto, perguntas. Faz favor. É assim, sou arquiteto, tenho uma experiência de vida profissional só contando com a parte em que já era licenciado, cerca de 30 anos, números redondos, e interessei-me sempre muito, e digamos, por experiência prática, trabalhei em ateliês e eu noutros trabalhei e fui sócio. E lidei muito com a função pública. E, aliás, cheguei a ser até funcionário público, pouco tempo que não me interessava. Enfim, fiz outro trajeto. A verdade é que fala do Estado que negocia, mas, assim, o Estado é uma entidade abstrata. Sendo que tem relevância, obviamente, porque o Estado somos todos nós. Mas quem negocia, quem estuda, avalia e põe o ok, são pessoas. E essas pessoas podem ser sérias ou não ser sérias. Para falar de forma muito curta e breve. E eu vou-lhe dizer porquê. Num ateliê, vou só falar, aliás, falo de dois. Daquele onde comecei praticamente a trabalhar, no início, há cerca de 30 anos, era uma máfia ligada à Câmara de Lisboa. O trabalho entrava lá, via um arquiteto de topo da Câmara de Lisboa, que era o dono do ateliê, obviamente. Não é? Eu só recebia quem fazia o trabalho de sapa, éramos todos nós, estávamos ali explorados até ao total. Isto é para lhe dar, digamos, a nuance de facto que Estado é uma coisa, de facto, quem negocia em termos do Estado faz o papel de agente do Estado é outra. Noutro gabinete, tive aí sócio, tinha dois engenheiros de tráfego. Um deles da Junta Autónoma das Estradas, outro da Brisa. Olha, aí, por exemplo, os trabalhos que nos vinham de uma Câmara perto de Lisboa, Câmara de Louros, pagávamos a 30% de comissões, dinheiro em dinheiro vivo. Portanto, ainda tínhamos que pagar os impostos, depois tínhamos que faturar, portanto, não podíamos faturar por baixo da mesa, tinha que ser por cima, e, portanto, imagino o que isso era. Levávamos uma ripada de 40 e tal %. Isto, fora outras percentagens, nós ficávamos para gerir o trabalho com cerca de 30% do valor total. Mas eu vou-lhe dizer outra, que tem a ver com a autoestrada. Um dos meus sócios, chegou a ter 85% do capital social da empresa, do gabinete, tinha mão sobre aquilo que nós chamamos as áreas concessionadas, são as áreas de serviço, onde nós pomos gasolina nas áreas pelas autoestradas. E, entretanto, ele até foi catapultado para diretor de departamento das áreas concessionadas. Posso lhe dizer que, nesse tempo em que ele teve mão nisso, a BP ganhou quase tudo em termos de áreas concessionadas. E, posso dizer, de uma só vez, foram 3 concursos quase em simultâneo. A BP, nós fizemos os projetos das 3,
Duas a BP ganhou e eu perguntei, mas a outra não ganhou porquê? Epá, houve pressões porque a Galp, que é a empresa nacional, teve que ganhar pelo menos uma. Ou foi tudo cozinhado. Não venham cá com tretas, com a história da treta. Quer dizer, eu sei, a mais, eu nessa empresa deram-me a responsabilidade de preparar e fazia os mapas Excel de tudo que entrava e saía de dinheiro, entrava de faturação, de honorários, dentro, por cima e por baixo da mesa. E, portanto, eu sabia o que é que se passava. Portanto, não estou a contar histórias da carocha. Portanto, Eu pedi só que formulasse uma pergunta. Sim, esta eu vou formular. Se tem a convicção que as PPPs são negociadas com isenção por parte do Estado de uma forma dura, rigorosa, competente e séria. E já agora ia-lhe perguntar se, em vez das PPPs, não era possível lançar, digamos, concursos blindados, competentes, sérios, rigorosos, e as empresas que quisessem, em consórcio com os bancos, avançarem eles próprios, sem meter o Estado ao barulho, que é para não haver cláusulas estranhas e não haver depois necessidade de pagar, seja o que for. Fazem, como fizessem um empreendimento urbanístico, compram o terreno, fazem o estudo de viabilidade, avançam com tudo, como aliás, por exemplo, a Mota-Engil fez com o empreendimento deles no norte, de habitação, comércio, etc. É só. Peço desculpa, obrigado. Gostaria de perguntar se no futuro não seria possível criar uma nova linha de investigação, não talvez no esquema económico de análise das PPPs como instrumento de políticas públicas, porque já sabemos que é um instrumento que, na sua origem, é um instrumento útil e está bem fundamentado pelos casos até de experiências no estrangeiro que houve. O problema é que houve má utilização das PPPs, como foi dito. Eu gostaria de perguntar se não poderia haver uma linha de investigação no futuro que analisasse o papel dos, digamos assim, dos atores que negociam as próprias PPPs em si. E lá está, não falarmos do Estado como uma entidade abstrata, nem das empresas de comunidade abstrata. Pronto. No sentido em que existem negociantes, digamos assim, que estiveram no setor público, contrataram com empresas estando no setor público, que depois, passado algum tempo, transitaram para, talvez, o setor privado, para empresas com as quais negociaram, alterando completamente, digamos assim, a natureza ou a análise à partida da ação dos atores económicos que estaria aqui em jogo. E eu gostaria de perguntar se isso não poderia ser uma linha de investigação no futuro, possível de equacionar. Tornou-se membro da maçonaria, das lojas do GOI, e entretanto já teve duas benesses. Uma no aeroporto de Beja, como diretor daquilo que ele não percebia nada de aviões, era de carro, e entretanto aí já tem alguma coisa a ver com o Instituto de Mobilidade, mas tem um cargo de topo. É assim, a maçonaria também tem estas coisas. Adicionava perguntas já neste contexto. Não é por Mas uma lançada pela resposta do Jair, só uma. Ao direcionar fundos para PPPs com mau investimento e com baixo retorno, não houve também o custo de não se ter investimento no setor mais produtivo e que esse terá sido um importante custo para a economia, não se ter investido onde se devia ter investido? Muito obrigado. Começava por uma declaração de interesses, que é, quando diz aqui trabalhou 10 anos no Ministério das Finanças, eu não participei em nenhum processo de PPPs, ok? Portanto, não estive envolvido em nenhum concurso nos 10 anos que estive no Ministério das Finanças e, portanto, olho para isto apenas e só com interesse académico. Relativamente às pessoas que negociaram, até porque está na plateia uma pessoa da Procuradoria-Geral da República, vou procurar medir com cuidado as palavras. Não, sabe, é que... ou então, se calhar, eu vou reformular. Como na mesa está um exímio professor de Economia, eu, para não ficar envergonhado, eu, para chegar a essa conclusão, tinha que ter uma evidência empírica e tinha que ter uma variável estatisticamente significativa. Como eu não tenho evidência empírica de que isso tenha acontecido, não posso afirmar. Quer dizer, não faço juízos de valor sobre o comportamento negocial e técnico de pessoas que eu, a maior parte delas, também não as conheço. Portanto, não tenho nenhuma evidência empírica que as pessoas tenham atuado de má fé ou com outro interesse que não fosse
o interesse de defender quem representava. Pode ter acontecido, pode não ter acontecido, é uma matéria para as autoridades judiciais, quer dizer, não tenho dados nem para dizer que sim, nem para dizer que não. Portanto, em caso de dúvida, compreenderá que tenho alguma dificuldade em pronunciar. Relativamente à questão que o senhor lá atrás tinha colocado, contratos sem o Estado, o problema é que só é possível ter contratos sem comparticipação pública, porque eu acho que era esse o ponto que queria referir, ou seja, repare, não é possível eu pedir a um privado que faça uma autoestrada quando ela vai dar prejuízos. E, portanto, aí o que eu posso assumir é que eu não quero convidar o privado para esse processo e, portanto, quero fazer a autoestrada e vou fazê-la via contratação tradicional. Mas não é possível achar que as SCUTs ou as subconcessões teriam sido feitas na mesma lógica que foi feita a A1 ou a A5 ou a A2, que são autoestradas rentáveis. A questão não era essa. É claro que a autoestrada é um bem público que o Estado não existiria interesse dos privados, por iniciativa própria, em construírem uma autoestrada sozinhos, sem talvez com o rendimento que iriam tirar daí. A minha questão era só se poderia haver um interesse ou não em fazer um estudo empírico, mas já respondeu um pouco a isso, acerca dos atores. Não, mas essa é outra questão. Peço desculpa, é que eu achei que havia duas questões na sua intervenção. Repare, há autoestradas que foram feitas basicamente com receitas do tráfego e, portanto, a questão é qual é a procura que o processo vai ter. Relativamente ao papel dos atores, há estudos na literatura económica sobre isso. Estudos sobre comportamento oportunista, no momento exatamente da contratação, era aquilo que o professor Pedro Pita Barros referia, que é, no momento em que eu estou em competição com 5 ou 6 concorrentes, eu ofereço um preço muito baixo, porque, sabendo que vou ter prejuízos, porque depois mais à frente, quando renegociar a concessão, eu já vou estar sozinho e, portanto, o meu poder da simetria de negocial é maior. Eu não sei se isso aconteceu em Portugal ou não, mas há estudos internacionais que mostram que em alguns casos, mas não só em PPPs, mas também em empreitadas de obras públicas, por vezes esse comportamento oportunista existe. Relativamente à questão que o professor Pedro Pita Barros tinha colocado, sim, eu acho que quer do lado do setor público, quer do lado do setor privado, não se mediu o custo de oportunidade. Ou seja, não se mediu quanto é que estaríamos a ganhar se tivéssemos, em vez de feito estes investimentos, tivéssemos feito outro tipo de investimentos. E há um ponto no debate da Nova, que é feito pelo professor Daniel Traça, que eu acho que toca exatamente nessa questão, que é, fala-se muito no aumento de produtividade que estas infraestruturas trouxeram, mas quando olhamos para a realidade económica do país, onde é que está esse aumento de produtividade? É que ele não se vê, ou pelo menos se vê, tem que ser com uma lupa muito boa. E, portanto, de facto, não é fácil medir o impacto de aumento de efeitos de externalidade de um projeto, mas a verdade é que este número significativo de projetos, aparentemente, pelo menos por aquilo que vamos vendo nos últimos anos, não tiveram um impacto de aumento de produtividade que seja assim tão significativo, porque a realidade tende a demonstrar o inverso. Muito obrigado a todos. Não havendo mais perguntas, agradecia a presença do professor Pedro Pita Barros, do apresentador e, obviamente, do autor. Agradeço também a presença do público, informando que no dia 28 de março, obrigado Filipe e Margarida, no dia 28 de março iremos ter um debate muito vivo sobre a morte e o morrer. Muito obrigado a todos, até dia 28.